Finalmente, depois de quase 4 anos de negociação, vai sair, não vai, a Theresa May, a Boris Johnson, David Cameron, finalmente está aprovado, vai ser aprovado hoje à noite o Brexit. Quais são as possíveis consequências? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Entende tudo bem rapidinho aqui, ó, nesse vídeo. Confere aí. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, depois de muita negociação, Brexit pra lá, Brexit pra cá, finalmente agora vai acontecer o processo, tá? Finalmente hoje, às 24 horas em Bruxelas, lembrando que Bruxelas tá 4 horas à frente do horário oficial de Brasília, isso quer dizer que aqui vai ser por volta das 20 horas, né, às 8 horas da noite, a gente vai ter finalmente o Brexit acontecendo. Só que não é bem assim, tá? Eu diria pra vocês que as principais mudanças, pelo menos nesse primeiro momento, vai ser a troca, assim, de burocracias. Então tira uma bandeirinha daqui, uma bandeirinha dali, porque ainda tem muita coisa pra rolar até o final do ano. Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, fazer um rápido resumão aqui sobre o processo. O Brexit, para quem não sabe, né? Britain, ó, Exit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Ela foi votada em 2016 pelo David Cameron, que era um cara que não acreditava, ele não queria o Brexit, mas a população, de maneira geral, quis. População, vírgula, né? Vamos tentar entender um pouquinho. Quem foi essa população que não quis que o Reino Unido fizesse parte da União Europeia? Lembrando que o Reino Unido não é só a Inglaterra. O Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, tá? A população que votou dessa maneira, em geral, foram os mais idosos. Quanto mais idosos, maior a participação do grupo que quer sair da União Europeia, os mais pobres e os menos escolarizados. Ah, entendi, professor. Você está falando então que eles votaram errado. Não. Eu estou falando para vocês que a globalização, será que foi uma boa para essas pessoas? Vamos tentar pensar para um jovem de Londres, o que significa, por exemplo, a participação do Reino Unido na União Europeia. São oportunidades de emprego, de abrir sua empresa, receber investimentos estrangeiros. E para um senhor, já passado aí, né, de uns 40, 50 anos, que está percebendo, por exemplo, que está entrando na União Europeia, qual a vantagem para ele de estar na União Europeia? Pelo menos a vantagem direta. Ele está vendo um monte de estrangeiro vir para o seu país e ele, por ter menor qualificação profissional, estudo menos, está menos inserido na globalização, a única coisa que ele percebe é o aumento do número de estrangeiros no seu país. Então, para ele, pelo menos a curto prazo, a União Europeia não foi uma boa, representou muito mais um aumento da competitividade. Outros motivos que levaram essas pessoas a votar, a gente não pode pensar também, né? Tem muitos jovens, intelectuais, enfim, que também votaram pelo Brexit, estão nesses motivos aqui, ó. Primeiro, uma autonomia. Vocês bem sabem que a União Europeia, ela já deixou de ser somente um bloco econômico. A União Europeia tem um Parlamento Europeu, tem um Banco Central Europeu, tem toda uma série de legislações que quem participa tem que respeitar aquelas leis. É mais ou menos como se fosse um grande país, a União Europeia, e cada país efetivamente fosse quase como se fosse um estado. Uma federação, praticamente uma federação. O Reino Unido nunca comprou muito essa ideia. O Reino Unido, que entrou lá em 1973 no bloco, nunca fez parte do espaço Schengen, de livre circulação de pessoas, nunca fez parte da zona do euro desde 2001, sempre manteve a libra esterlina como moeda oficial e nunca gostou das ideias do Tratado de Lisboa ou Tratado de Roma, que garantiam maior poder à União Europeia frente à soberania nacional. Ou seja, pessoas que queriam maior autonomia do Reino Unido para guiar suas próprias decisões, votaram pela saída. A gente não pode esquecer também do grande número de refugiados que vêm para a União Europeia. E claro, fazer parte da União Europeia significa facilidade nas migrações entre esses países. Será que a galera do Reino Unido queria, por exemplo, que imigrantes morassem no seu país? De novo, aumentando a competitividade, principalmente se esse imigrante for muçulmano? Claro que não, né? Em geral, eles não querem. A gente pode colocar também os altos gastos. Como assim, professor, esses altos gastos? Dentro da União Europeia tem o Banco Central Europeu, que existe toda uma cúpula ali que governa. Quem paga para aqueles trabalhadores trabalharem lá? Os países mais ricos. A Alemanha, com certeza, é o que mais contribui, mas logo em seguida já vem o Reino Unido e a França. Ou seja, o Reino Unido, ele nem gostava muito dessa ideia de uma soberania da União Europeia frente aos Estados-nação, mas mesmo assim era obrigado a contribuir com pesadíssimos impostos
para manter toda essa burocracia da União Europeia. Não quero manter esses gastos, não quero continuar gastando meu dinheiro tão sofrido, né? País da União Europeia em crise com isso, percebe? Então, essa conjuntura de motivos aqui, esses aqui, são os 4 principais motivos que fizeram a população votar pelo Brexit. Só que não é simples assim. Por quê? Porque até hoje está extremamente dividido. Se a gente tem um setor que quer o Brexit, grande parte do setor nem quer o Brexit. Por exemplo, uma atitude que eu considerei bem inteligente do Boris Johnson hoje é que não vão ter grandes festas. Ele lançou uma moeda comemorativa, vai ter uma festa humildezinha ali e tal, mas não vai ter um carro de som e tal. Por quê? Porque não é hora de exaltação de ânimos. Praticamente metade da população nem o Brexit quer. Quando a gente teve a consulta popular para votar, na Inglaterra, no Reino Unido, não é obrigatório o voto, né? Você podia votar se você quisesse ou não. As pessoas que eram contra o Brexit foram lá votar e os mais jovens, de maneira geral, nem acreditavam muito no processo. Ah não, que Brexit, isso aí nem vai rolar, é papo furado e tal. E nem foram às urnas fazer as votações. Por isso que ao longo desses 3 anos e pouquinho, que teve todo esse processo, todo esse imbróglio, várias pessoas, pelo amor de Deus, faz um novo plebiscito. Vê se é isso que realmente a população quer, percebe? Porque talvez não seja mais a expressão da realidade. De verdade, eu creio que é sim. A gente pode perceber, por exemplo, nas eleições que aconteceram mês passado, na renovação do parlamento, que grande parte da população não votou no Partido Trabalhista, que era o partido do Reino Unido que não queria o Brexit, ou então pelo menos queria renegociar o Brexit. Grande parte da população votou de novo no Boris Johnson, que queria ter uma maioria ampla do Partido Conservador para conseguir ganhar o Brexit em frente. E realmente conseguiu, tá? A grande pergunta que fica então é, mas será que isso vai ser bom ou será que vai ser ruim? Eu, como cientista das ciências sociais, nunca gosto de fazer uma visão dominiqueísta, né? Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Cada um vai saber o que tem que sobrepor. Vou dar um exemplo aí pra vocês. Pontos positivos do Brexit. O que vai ser de bom? A gente vai ter toda essa redução de gastos, a gente vai ter maior soberania e Perdão, galera. E fiscalização das fronteiras, percebe? Uma coisa que é super importante para um país que é tão nacionalista, tão conservador dessa maneira, tá? Outras coisas. Existiram outros exemplos de sucesso que, mesmo não fazendo parte da União Europeia, mantêm uma área de livre circulação. A exemplo da Noruega. Agora, será que a União Europeia vai querer fazer um acordo de livre circulação de algumas mercadorias com um país que acabou de assinar o seu divórcio, que é o Reino Unido? Eu, pelo menos, penso que não. Mas existem também pontos negativos. Dentre os pontos negativos, mais ou menos, tá? 53% tudo que o Reino Unido importa vem da União Europeia e 47% de tudo que o Reino Unido exporta vai para a União Europeia. Com certeza o Reino Unido vai estar perdendo praticamente metade do seu mercado. Isso é muito impactante, percebe? Isso é muito significativo. A gente pode falar outras coisinhas também. Por exemplo, os moradores da União Europeia, os nascidos na União Europeia que estão morando no Reino Unido, eles vão ter até o final do ano, até o final de 2020, né, esse período de transição, para conseguir acertar, para conseguir regularizar a sua situação. Várias das pessoas talvez não consigam regularizar a sua situação. Da mesma maneira, pessoas que moram no Reino Unido, que são do Reino Unido e moram na União Europeia, vão ter que regularizar a sua situação nos países em que eles estão hoje. Será que isso vai efetivamente acontecer? Porque cada país vai decidir se vai regularizar ou não. Pode ser que a Bélgica aceite, pode ser que a Espanha não, pode ser que a Alemanha sim. Então, assim, tem um imbróglio muito grande. Outra coisa que tem que ser resolvida é a fronteira das Irlandas. A Irlanda é uma ilha que agora a Irlanda do Sul vai continuar na União Europeia e a Irlanda do Norte vai sair, junto com o Reino Unido. Como que vai ficar a livre circulação de mercadorias, a circulação de pessoas? É uma ilha pequenininha. Tem pessoas da Irlanda do Norte que trabalham na Irlanda do Sul. Tem pessoas que trabalham na Irlanda do Sul que moram na Irlanda do Norte. E por aí vai. Ou seja, é uma intensidade muito grande. Será que essa separação e a consequente limitação das migrações, né, do transporte entre as partes das ilhas, vai fazer exaltar separatismos novamente? Como já está exaltando o separatismo na Escócia? A Escócia, quando teve a votação do Brexit, mais de 60% não quis sair da União Europeia. Mas como eles fazem parte do Reino Unido, eles foram obrigados a sair. A Escócia já anunciou que não vai tirar nenhuma bandeira da União Europeia, que eles querem permanecer na União Europeia e já tem um movimento fortíssimo interno para a Escócia sair do Reino Unido e continuar pertencendo à União Europeia. Ou seja, tá tudo muito instável ainda, tá? A gente acha que o Brexit já aconteceu. Eu diria pra vocês, nesse primeiro momento, o que aconteceu foram as perfumarias, sabe? Efetivamente, o que vai acontecer, esse período de transição, ele vai até o final do ano. Posso especular? Até dia 1º de julho, se o Boris Johnson não conseguir acertar todas as arestas, todos os probleminhas que tem,
provavelmente ele vai pedir que esse período de transição se prolongue ainda mais. Então, para quem esperava um Brexit rápido, acabou hoje, mais ou menos, tá? A tendência é que essa novela do Brexit continue por ainda um tempinho mais. Belezinha? Deu para entender os pontos positivos e pontos negativos? Se foi bom, se foi ruim? Galera, de verdade, só o tempo dirá. Para o Brasil, creio que foi bom, porque aumenta o nível de comércio, né? A gente vai ter novos mercados na União Europeia que antes compravam do Reino Unido, e do Reino Unido a gente vai ter uma série de mercados bem importantes, porque antigamente comprava da União Europeia. Questão de agricultura, a França era uma concorrente muito forte ao mercado brasileiro. Agora que rachou, né, que separou, há uma tendência de aumentar mais as nossas vendas. Beleza? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, ó, entenderam, já deixa seu like, se inscreve no canal, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!